tá dando de ouvir bem, professora. Tá bom, então. Obrigada. Vamos lá. Como eu falei, né? A gente vai estar falando da vigilância em saúde e os demais integrantes da vigilância em saúde, que é a vigilância sanitária, vigilância em saúde ambiental e vigilância em saúde do trabalhador. E aqui a gente tem a definição de vigilância em saúde pela resolução número 588, de 12 de julho de 2018. Quem tinha, né? Uma resolução aí que tem poucos aninhos. E aí, todos os artigos que eu vou estar mencionando nesse slide, ele está aqui, ó. Vocês, se vocês estiverem, né, usando um computador, um notebook, eu não sei se pelo celular vocês conseguem fazer isso, mas no momento que vocês quiserem ver essa resolução, é só clicar em cima que vai bater nela, tá? Então, toda a nossa aula que a gente vai estar mencionando artigos vai estar embasado aqui nessa resolução. Dando continuidade. No artigo 2 do parágrafo 1, ele tem aqui a definição que a vigilância em saúde, ela é um processo contínuo, sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, que visa o planejamento, a implementação de medidas de saúde pública, incluindo regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde para proteção. Aí lembra lá, que eu sempre estava batendo na tecla, né, dos nossos pilares, né? A gente sempre vai estar voltado para proteção, promoção, prevenção, né, de riscos, agravos de doença, né? Então, a vigilância em saúde, ela é como se... Aqui eu coloquei, né, uma imagem para explicar melhor. A vigilância em saúde, ela é como se fosse um núcleo demandante. É ela que vai demandar aqui para a vigilância sanitária, vigilância do trabalhador, ambiental, promoção de saúde, vigilância epidemiológica. Nessa aula, eu não vou estar falando sobre vigilância epidemiológica, né, com muita ênfase, porque foi a nossa aula passada, né? Como a vigilância epidemiológica ela é muito ampla, eu deixei uma aula só para ela, que foi a nossa aula passada. Então, hoje a gente vai estar falando mais sobre vigilância sanitária, ambiental e, né, no contexto geral, a vigilância em saúde. Então, lembra que, né, anteriormente, né, nas antigas literaturas, nós falávamos muito de vigilância epidemiológica. Tudo se voltava para a vigilância epidemiológica. E aí aqui não, a gente houve assim como se fosse um desmembramento, né? E a vigilância em saúde passou a ser o núcleo que demanda para as outras vigilâncias. Mas a gente precisa lembrar que todas trabalham em conjunto. Como eu falei na semana passada, né? Vou dar aqui um exemplo. A vigilância epidemiológica, ela coleta os dados, ela coleta ali, né, a incidência, a quantidade, né, de doentes ali de determinado vetor, né, como a dengue, vamos citar a dengue. E aí, ela vai demandar ali, ó, aqui na região do seu Sebastião, ele tá com dengue, diz que os outros vizinhos tá, e aí ele vai demandar ali para vigilância ambiental, né, para dar uma analisada ali na quadra, no bairro onde o seu Sebastião mora. E conforme seja, se achar um foco, foi no lugar ali, como eu citei na aula passada, a borracharia da esquina, que está fechada e com os pneus lá, né, a céu aberto, a gente vai chamar a vigilância sanitária. Então, a vigilância em saúde, ela é o núcleo demandante e as demais, elas vão se complementando. Uma vai, né, dando suporte à outra. Tudo isso em busca de quê? Da promoção, da prevenção, de saúde. E aí a gente fala agora, né, recentemente foi instituída, né, 12 de junho de 2018, a Política Nacional de Vigilância em Saúde, né, a PNVS, por meio da resolução número 588 de 2018, que é aquela que eu mostrei para vocês lá no início, né? Qualquer dúvida sobre os artigos, sobre essa Política Nacional de Vigilância em Saúde, nós vamos recorrer a essa resolução. Então, a PNVS, ela é um documento norteador
do planejamento das ações em vigilância em saúde, né? E aí que ela traça responsabilidades, princípios, diretrizes e estratégias dessa vigilância. Então, por exemplo, né? Vou citar aqui um exemplo esporádico. Eu vi ali que, por exemplo, lá em Brasília, em determinada região, teve 800 casos, né? Em determinada época do ano, de casos de dengue. Eu entrei com ações, né? Porque esse é o trabalho da vigilância em saúde, que é o quê? Essa coleta de dados, né? Essa análise que vai fazer o quê? Um planejamento. E aí ela vai distribuir para os demandantes dela, que é o que eu falei, né? Vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental. Então tá, eu vi lá que em Brasília, em determinada cidade, eu tô com 800 casos de dengue, né? Sei lá, em janeiro e fevereiro foi detectado 800 casos de dengue em uma cidade em Brasília. Então, o que a gente vai fazer? Vamos traçar aqui um plano, né? Um planejamento para que a gente faça prevenção e promoção de saúde nesse local. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar com os agentes de endemias, né? Para ir fiscalizar as casas, olhar, né? Se tem ali foco do mosquito da dengue. A gente vai entrar com a pulverização, que é aqueles carros fumacê, que eles têm ali, né, inseticida, próprio ali para o Zika, dengue, chikungunya. Então, a gente detectou que ali tem um foco de dengue, a gente vai entrar com essas ações, né? Eu estou dando aqui um exemplo bem esporádico, né, do que a gente poderia planejar. Vamos entrar com as orientações, né, com a vizinhança, olha, ali os agentes de endemias, né, pode entrar. A gente lembra também aqui da nossa equipe de saúde da família, que também pode estar entrando com promoção de saúde, né, através de orientações sobre essa questão, né, de como a gente pode evitar ali o foco da dengue. E aí a gente fez todo esse levantamento, né, a vigilância em saúde, e determinou ali para os demais, né, a vigilância epidemiológica vai coletar os dados, a vigilância ambiental vai detectar ali onde é que está o foco, e, né, e se necessário, entra a vigilância sanitária. E aí a gente vê, né, que isso, vamos dizer aí que foi em 2018, a gente descobriu que tinha lá 800 casos. Aí tudo isso vai para o banco de dados que a gente falou. Lembra que a gente falou por que da importância da notificação? Justamente para que a gente possa ter um controle, uma supervisão. Então, em 2018 eu tinha 500 casos de dengue. Mas aí agora eu fiz uma análise. Vamos ver como é que está aqui em 2019? Olha, em 2019, a gente, depois da implementação desse plano, a gente teve aí no mês de janeiro e fevereiro, lá nessa cidade em Brasília, apenas 300 casos, né? É claro que né, ótimo, né? A gente teve aí uma diminuição considerável. Sempre a nossa intenção é erradicar, né? A gente não quer que tenha ali o foco para que não aconteça os agravos, né, de saúde. Porém, né, a diminuição já nos mostra que a gente está, né, nos norteiam para um caminho que está, né, evoluindo bem. Então, aí aqui a gente continua aqui dentro dessa política, né? Estou dando esse exemplo, né, porque é bem assim contextual, né, essa questão da política. Mas aí tá, e aqui vem, né? Sua efetivação depende de seu fortalecimento e articulação com as outras instâncias do sistema de saúde, enquanto a sua gestão é de responsabilidade exclusiva do poder público. Então, ela vai estar sempre, né, em articulação com as demais que eu falei para vocês, né, para que possa acontecer eficácia nesse planejamento. E aí a gente continua aqui, né, o artigo 4º e o artigo 5º daquela resolução que eu mostrei bem no início, né? E aí a PNVS, ela contribui para a integralidade na atenção à saúde, o que pressupõe a inserção de ações, né, que a gente já falou anteriormente, em todas as instâncias e pontos de rede de atenção à saúde, mediante a articulação e construção conjunta de protocolos, linhas de cuidado e matriciamento da saúde, bem como na definição das estratégias e dispositivos de organização e fluxo da rede de atenção. Isso aqui é o que eu acabei de dar como exemplo, né? Precisa de todo um trabalho conjunto para que a gente possa
abranger, né, e conseguir, como é que se possa dizer, contemplar essa integralidade. E aí, aqui, vou dar aqui um presente para vocês. Eu tenho quase certeza que esse artigo 5º aqui é questão de prova. Só não vou dar certeza que eu não estou muito me lembrando, mas se eu não estou enganada, isso é questão de prova. Artigo 5º, quem está anotando, escreve aí. A PNVS deverá contemplar toda a população em território nacional. A PNVS contempla a população internacional? Se caiu uma questão, né? Não, ela contempla a população em território nacional. E quem é que ela prioriza? Territórios, pessoas e grupos em situação de maior risco e vulnerabilidade, na perspectiva de superar desigualdades sociais e de saúde, e busca a equidade na atenção, incluindo intervenções intersetoriais. Aqui, como eu falei para vocês, eles vão buscar uma intervenção chave, né? Eu tô ali com aquele território, aquela região, né, com alto índice de dengue, né? Pode ser outra doença também, né? Vamos dizer assim, DSTs, né? Tem um grande fluxo ali, né? Uma incidência muito grande. Então, eu vou entrar com um planejamento, com a intervenção, com estratégias, né, específicas, né, para aquele grupo. E aí a gente segue aqui, né, mais artigos, né? E aí o parágrafo único diz que os riscos e as vulnerabilidades de que trata o caput devem ser identificadas e definidas a partir da análise da situação de saúde local e regional e do diálogo com a comunidade, trabalhadores e trabalhadoras e outros atores sociais, considerando as suas especificidades e singularidades culturais, sociais e de seus respectivos territórios. Então a gente vai levantar dados aqui, né, tanto visuais quanto uma coleta aí, do histórico de anamnese dos próprios, a própria população, né, daquela região. Aí a sua abrangência. A PNVS incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde. Aí isso aqui também é importante a gente destacar, ó, abrangendo todos os serviços de saúde públicos e privados, além de estabelecimentos relacionados à produção e circulação de bens de consumo e tecnologias que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde. E aí mais para frente eu vou estar falando, né, vou estar destrinchando mais sobre essa questão da abrangência. Por que a gente está falando de setor público e privado, né? Por que a gente está falando de consumo e tecnologias que podem, né, ali afetar a saúde? Eu vou estar falando um pouquinho mais para frente sobre isso. E aqui a gente tem, né, a finalização. Aqui, claro que não termina aqui os artigos, mas, né, para a gente ter uma noção, a gente vai só até aqui. E aí a composição. No artigo 3º, a PNVS, ela compreende a articulação dos saberes, processos e práticas relacionadas a quem? A vigilância epidemiológica, vigilância em saúde ambiental, vigilância em saúde do trabalhador e vigilância sanitária. E em conjunto as políticas de saúde do âmbito do SUS. E aí a gente vem aqui para a finalidade, né? Toda essa burocratização, né, da PNVS tem a finalidade de definir princípios, diretrizes, né, traçar estratégias para o desenvolvimento da vigilância em saúde, visando o quê? Que a gente está falando desde o início. Promoção, proteção e a prevenção de doenças e agravos, né? E aí, como eu falei para vocês, a gente busca, né, a erradicação, a redução da morbimortalidade, busca, né, diminuir a vulnerabilidade. Tudo isso, né, é o que a gente vem falando desde o início, né? A gente está falando de promoção e prevenção de saúde e sempre vai estar voltando para esse mesmo pilar, né? Sempre querendo que o objetivo final sempre é a redução, a erradicação, promover a promoção, proteção, reabilitação, tratamento da saúde. E aí, antes de eu abranger as outras vigilâncias, né, eu coloquei aqui um pouco sobre a COIS Saúde, porque nos outros slides a gente vai ver falar sobre COIS.
E aí a gente vai ficar, né, mas o que é COIS, né? Então, eu já coloquei aqui, né, a definição, o que faz, para a gente ter uma noção nos próximos slides. E aí, COIS Saúde, o que é? É o Centro Operativo de Emergência em Saúde. E aí, a Secretaria de Vigilância em Saúde publicou um plano de resposta às emergências em saúde pública, que prevê a instituição do Centro de Operações de Emergência à Saúde. E aí, o que ele faz? Promove uma resposta coordenada por meio de articulação e da integração dos atores envolvidos para subsidiar a tomada de decisão. E aí, resumidamente, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, hoje a gente tem aí no nosso estado a alagação, né? As pessoas que estão ali em risco de, como é que fala? Acho que é desbarrancamento, né? Acho que é essa palavrinha. E aí a gente tem essas pessoas. Então, nosso estado, ele tem essa emergência em saúde. Nós precisamos ter a COI em saúde, que é justamente quem vai agir nessa emergência, né? Ali já fica em alerta, né? Aquelas casas que estão ali prestes a desmoronar ali nos desbarrancamentos. Então, vamos dizer assim que a COI ela já é acionada para ficar ali em alerta, né? E caso necessário, ela já tem que ter traçado toda uma estratégia, todo um planejamento para ajudar essas famílias, né? Então, a COI é isso, tá? É o Centro Operativo de Emergência em Saúde. E aí, aqui, né, mostrando aqui como é que ela funciona, o COI Saúde e o COI Geral, né? E aí, todas essas esferas aqui, né, é para a utilização de um sistema de coordenação pré-definido que permite uma articulação adequada das ações e o melhor aproveitamento dos recursos, né, para que seja otimizado os resultados. E aí, a gente vai agora falar sobre a vigilância sanitária. E aí, o que é a vigilância sanitária segundo o artigo 6º da mesma regulação que nós falamos no início? A vigilância sanitária é o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços do interesse da saúde. E aí, o que entra aqui deixa eu ver se está nesse slide. Aqui tem uma coisa bem importante para dizer para vocês. Deixa eu ver em qual slide tá. Direção. Espera só um pouquinho. Ah, tá. Eu acho que tô confundindo com saúde ambiental. Mas vamos lá, né? É um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Então, aqui eu vou entrar falando, né, que eu falei para vocês que ia deixar um pouquinho mais para frente, sobre essa abrangência, né? Que aqui a gente tem como exemplo de vigilância sanitária a própria Anvisa, né? E aí a gente sabe que, vamos dizer assim, desde a banquinha do cachorro-quente, que a gente come, né, que a gente consome, ela é um dever da vigilância sanitária fiscalizar, até um brinquedo que a gente compra para o nosso filho, né? E aí entra a vigilância epidemiológica, porque vamos dizer que determinado local está indo várias crianças com a mesma lesão na pele, e aí quando se questiona, né, como é que foi isso, mãe? Como é que foi isso, pai? Os pais vão dizer, porque ela estava brincando com um brinquedo assim assado. E aí a gente vai ter ali 5, 6 mães que levaram a criança com a mesma lesão causada pelo mesmo brinquedo. Então a vigilância epidemiológica ela já vai ligar para a vigilância sanitária. Ó, estou aqui com esse tanto de casos, coletei essas informações e a vigilância vai bater, né, onde está sendo a fabricação desses brinquedos. Olha, vamos vetar aqui a fabricação desses brinquedos, precisa mudar isso aqui que está causando, né, agravos de saúde. Então a vigilância sanitária ela busca isso, né? Ela busca eliminar ou diminuir ou prevenir os riscos de saúde. E aí a vigilância sanitária também entra, né, como eu falei anteriormente, na alimentação, né?
Ali a gente corre o risco de salmonela, né, assim, das banquinhas. Eu tô falando assim, né, quando tem ovos, né, maionese, essas coisas, tem mais uma incidência de a gente... Oi. Eu Eu tenho, tenho, inclusive, inclusive, até até tenho tenho um um colega colega meu que meu ele é que ele é engenheiro de engenheiro de alimentos, ele alimentos, ele trabalha na trabalha na vigilância vigilância sanitária sanitária municipal, municipal. né? Ele Ele fala, ele fala, relata, né, relata, que né, que tem tem muito, muito, visita visita muitos muitos locais, né, locais, né, para para ver ver como é como que é que é a é a questão questão da da higiene, da higiene, da limpeza do limpeza do local, local, né, né, dos dos restaurantes, restaurantes, dos dos fast fast foods, foods, essas essas coisas, para coisas, para saber como saber é que é como a é que é a higiene do higiene do local, local, né, para né, para saber como saber é como que é que tá, tá, Isso. para não para não oferecer oferecer nenhum nenhum risco à risco à saúde saúde do do cliente. cliente. Exatamente. E eu tenho medo dessas vigilâncias, né? Porque a gente, na verdade, nunca sabe, né? Como é que são essas cozinhas, né? De fato, né? Às vezes ali a nossa vizinha da esquina tem mais zelo, né? Mais cuidado do que aí um restaurante desses grandes, né? Então é sempre assim, Realmente, muito. inclusive, uma Inclusive, uma vez ele vez ele falou falou que que foi foi num num restaurante, restaurante, uma uma pizzaria bem pizzaria bem renomada renomada dentro de dentro Rio de Rio Branco, Branco, e ela e ela ficou ficou vetada por vetada uma por uma semana por semana por questões questões da da cozinha, que cozinha, que era era bem, era era triste a triste a situação da situação da cozinha. cozinha. Aí ela Aí ela ficou ficou fechada uma fechada uma semana, só semana, que isso só que não isso não foi foi divulgado, né, divulgado, por né, por ser ser Com certeza, né? uma uma pizzaria de pizzaria de renome, né, renome, né, bem bem conhecida em conhecida Rio em Rio Branco, Branco, né, e não né, foi não foi divulgado, divulgado, mas mas ficou ficou lacrada por lacrada uma por uma semana. semana. A gente vê muito, não sei se vocês já assistiram, né? Eu não lembro o nome dele, mas é aquele chefe, né? Que ele vai visitar ali os restaurantes, vai dar um apoio, né? E aí você vê como que é um ambiente completamente insalubre, né? As cozinhas, né? Desde o armazenamento, né? Dos alimentos à produção, né? Então, a vigilância sanitária, ela entra exatamente aí. Ela vai ver como que é armazenado esses alimentos, como que é a conservação, como é que está a validade. Tudo isso aí, a vigilância sanitária, ela, né, entra em ação buscando sempre, né, nos proteger, né, prevenir, eliminar, diminuir os riscos. Então, a gente vai estar sempre, né, batendo nessa tecla. E aí aqui, né, eu coloquei aqui a moça, né, da Anvisa, e coloquei aqui uma imagem que demonstra aqui, né, aeroportos, portos, rodoviárias, que também abrange a vigilância sanitária, né. E aí aqui, no artigo 16, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde compete estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, né, podendo a execução ser contemplada pelos estados, Distrito Federal e municípios. Aí o parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde ou que representam risco de disseminação nacional. E aí, como eu falei para vocês, né, já aconteceu situação da questão da maionese, né, de ficar ali 6 pessoas que comeram o sanduíche, as 6 tiveram ali infecção intestinal, né. E aí a gente pede que a pessoa guarde, né, ali o saquinho de maionese e aí vai para o laboratório, vai fazer ali uma pesquisa, né, para ver que realmente pode ter ocasionado. E aí é por isso que muitas das vezes, né, tem restaurante que tem a maionese e eles param de produzir, né? Eles vetam ali a produção e vai usar só aquelas maionese de saquinho, né? Por conta do risco, né, de saúde. E aí aqui, né, continuando a vigilância sanitária, aí é tudo que a gente já falou, né? É a questão do almoxarifado, né? Questão de avaliação dos planos de contingência, inundação, seca, entre outros. Eles também entram, né? Por exemplo, eu não sei, né, se está tendo, porque eu estou bem assim por fora, mas antigamente tinha lá na Expo Acre, né, faziam ali aquelas, como se fosse um galpão, né, ali fazia para abrigo, né, das pessoas em situação de inundação. Então, a vigilância sanitária também entrava aí, né, para ver a questão da água, para ver a questão dos alimentos, né. A vigilância sanitária, ela está sempre andando, né, em conjunto, né. E aí, é isso. Agora a gente vai falar sobre a vigilância em saúde ambiental. E aí, continuando, né, as definições lá da resolução, nós temos aqui o artigo 6º, né, a letra X,
E a vigilância em saúde ambiental, ela é o conjunto de ações e serviços que propiciam o conhecimento e a detecção de mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção à saúde, prevenção e monitoramento dos fatores de risco relacionados a doenças ou agravos de saúde. Então, a vigilância ambiental, ações, conhecer e detectar as mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana. Tem a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção à saúde, prevenção e monitoramento de fatores de risco. E aí, dentro da vigilância ambiental, né, Vigilância em Saúde Ambiental, VSA, a gente tem outros componentes dela, né? É como se fosse uma subdivisão que busca, né, essa prevenção, manutenção, né, dos agravos e riscos de saúde. E aí é composta por quem? Pela Vigidesastres, que é a vigilância dos riscos decorrentes de desastres de origem natural. Nós temos a Vigiágua, que é a vigilância da qualidade da água para o consumo humano. Temos a vigilância em saúde ambiental dos riscos associados aos desastres tecnológicos. Então, eu falei, né, anteriormente que a vigilância sanitária ia ver a questão da água, né? Então, eu me equivoquei. Quem vai ver a questão da qualidade da água é a vigilância em saúde ambiental. E tá aqui, eu confundi mesmo, ó. Coloquei aqui bem, né, em destaque também, essa atenção sobre a saúde ambiental, né, que tá aqui. A vigilância em saúde ambiental centra-se, questão de prova, a vigilância em saúde ambiental centra-se nos fatores não biológicos do meio ambiente, que possam promover riscos à saúde humana. A água para consumo humano, o ar, o solo, os desastres naturais, as substâncias químicas, os acidentes com produtos perigosos, os fatores físicos e o ambiente de trabalho. E aí, eu não sei se vocês vão lembrar, mas nós tivemos uma aula falando sobre os determinantes de saúde. E dentro dos determinantes de saúde, a gente falava sobre toda essa abrangência aqui, né? Do consumo da água, do ar, do solo, desastres naturais, tecnológicos. Porque, né, os determinantes sociais nada mais são do que os fatores que podem ocasionar riscos de agravos à saúde, né? E aí, como eu falei, né, a vigilância em saúde ambiental, ela tem essas subdivisões, né, que fortalecem e ajudam e contribuem, né, para que possa acontecer a prevenção, né, dos riscos e agravos de saúde. E aí a Vigidesastres, ela desenvolve ações para reduzir ou evitar a exposição da população e dos profissionais de saúde aos riscos decorrentes de desastres e, consequentemente, a redução das doenças e agravos decorrentes dos mesmos. Contribui para que os sistemas, procedimentos, recursos físicos, humanos, financeiros e tecnológicos estejam preparados para proporcionar uma assistência rápida e efetiva à população atingida por desastres. E aí, eu coloquei aqui, né, tem esse aqui, o Tratado de Paris 2015, coloquei pra gente aqui, né, que é comum no nosso estado, né, a alagação, né, que não deixa de ser um desastre natural. Então, né, a Vigidesastre, ela já tem que desenvolver tudo isso aí, né, para que aconteça a diminuição, a redução também de danos, né. E aí tem a Vigiágua, que é o suprimento de água potável, pode ser afetado em ocorrência de desastre, ou os alimentos também podem ser contaminados. O controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano, de acordo com a portaria 2914/2011, né? É o responsável pelo sistema de abastecimento de água. E aí é tudo isso, né? Aí aqui embaixo tem aqui, ó, participa das reuniões da COI Saúde para priorizar as ações emergenciais e definir o fluxo operacional. Então, volto a falar da alagação, né? Eu vi muito esses dias, né? Várias influências, né? Blogueiras, né? Não sei se vocês costumam, né, ver essas coisas, mas eu vi
muitas delas, né, levantando ali campanhas, levantando fundos, né, para poder comprar água e alimentos, né, para essas pessoas que estão nessa situação de alagação, né. E aí é que tá, né, onde é que tava a Vigiágua, né. Mas aqui na teoria, né, na teoria, a Vigiágua, ela seria responsável, né, por esse desastre que ocasionou o quê? A falta de água potável, né? As pessoas não tinham água para tomar banho, não tinham água para tomar, né? Para cozinhar, para nada, né? Ficou totalmente ali sem água. E aí, então, a missão da Vigiágua seria essa, suprir, né? O mínimo, suprir a água potável. Porém, todavia, né? Nem tudo funciona, né? Professora, e que a Vigiágua ela é do Estado, da Prefeitura? É uma responsabilidade. É assim, a vigilância em saúde ambiental, né? Aí ela entra essas subdivisões, né? Ela é composta, né? Dentro da própria vigilância em saúde ambiental, ela tem essas subdivisões, que é a vigilância, vigidesastres e a vigiágua, entendeu? Como se fosse assim, né? Essa equipe aqui, dentro da vigilância ambiental, né? Vai cuidar aqui do vigidesastre, né? Essa outra equipe aqui vai cuidar da vigiágua, né? Então, é da competência da vigilância de saúde ambiental. Entendeu? Só que, né? Que na teoria tá lindo, né? Mas na prática, infelizmente, eu não vai acontecer, né? Mas parece que a minha casa é um pouco mais pra frente. Alaga na minha casa, mas demora muito. Mas aqui nas ruas de trás estão tudo alagado. Aí tem muito blogueiro mesmo, muita gente que não trabalha no estado, ajudando as famílias, trazendo água, um monte de pacotinho de água, comida. É muito Eles triste, né? mesmos estão ajudando por conta própria, que nem você estava falando aí. Ontem eu passei a tarde na rua sentada, estava vendo eles chegando de carro, de canoa, entregar, porque tem muita família que não sai da casa, né? Não consegue, né? Diz que nem canoa, né? Nem barco, nada tem, né? Que também pra tem locomoção, ela né? faz coape, porque tem medo de pegar eles. Ainda tem esse agravo, né? É muito triste, assim, é de partir o coração, né? A gente ajuda como pode, né? Mas tudo isso aqui que a gente tá falando deveria acontecer, né? A gente tá falando aqui dessa Vigidesastres, que era para ter toda uma programação, né? Não já sabe, né? Que tem o risco de alagar? Tudo isso aí era para acontecer, ter um plano, né? Não sei se vocês lembram, assim, eu não tô, pelo amor de Deus, falando de política aqui, tá, gente? Não tenho, nem gosto de política, mas é que a gente via anteriormente, eu vi, né, assim, o antigo prefeito, ele ia, né, ele ajudava, assim, parece que tinha, assim, um pensamento mais amplo, né, sobre a situação, e parece que agia mais rápido, né. E aí agora ficou aí, né, a Deus dará, infelizmente, né. Verdade. Teremos água emendada, né? E aí agora a gente tá aí, né, sem água. Eu vi mesmo assim, meu Deus, imagina só você não ter água para você beber, né, tomar um banho, né, uma coisa que é digna, né, ali o resto de dignidade do ser humano vai sendo tirado, né. Mas enfim, né. E aí, dentro da vigilância também de saúde ambiental, a gente tem esse outro segmento, né, que é a vigilância em saúde ambiental dos riscos associados aos desastres tecnológicos. Toda vez que a gente fala de desastres tecnológicos, eu sempre lembro ali daquele acontecido de Chernobyl, né? Que foi ali a usina nuclear, né? E ficou ali o produto que tinha radiação, que contaminou. E o pior, que ali o governo sabia, né? Os riscos, e parece que as pessoas, crianças, ficaram para mais de 8 dias nessa cidade, né? E aí, essa vigilância de saúde ambiental dos desastres tecnológicos, ela é exatamente para isso. A mesma coisa que a gente vem falando, fazer um planejamento. O que pode acontecer, né? Eu tenho isso aqui de tecnológico. O que pode acontecer de acidente? Ah, pode acontecer isso aqui. Então tá, vamos traçar aqui uma estratégia. E aqui entra de novo, né? O modelo de atuação da Vigidesastre exige uma abordagem intrasetorial e intersetorial, previsto como atribuição da COI, que é ali o Centro, né, de Emergência Saúde. Então, tudo isso aqui, né,
é para acontecer, né? É para ter propostas, é para ter estratégias, justamente para que se evite, né, agravos de doenças, né, riscos, mortes, enfim. Mas na prática não acontece muito, né? Aí isso aqui é como é que funciona, né, essa vigilância em saúde ambiental dos riscos associados aos desastres tecnológicos. E aí a gente vai entrar e falar da vigilância em saúde do trabalhador, que está incluída também no artigo 6º, né? Ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde. E aqui no inciso 3º, né, desse artigo, entende-se por saúde do trabalhador, para fins de lei, né, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa recuperação e reabilitação. Tudo que a gente já vem falando, né? A gente sempre vai ter o objetivo final, a proteção, a prevenção, a recuperação, a reabilitação, né, dos riscos e agravos. E aí, por que a vigilância epidemiológica entra aí? Lembra que a gente falou, né, sobre a notificação compulsória. Dentro da notificação compulsória, a gente tem, né, os acidentes de trabalho. Então, a vigilância epidemiológica entra aí, né? No caso, o paciente foi na UPA, porque se acidentou, né? Ali já tem uma notificação. E aí, nisso, a gente já pode estar levantando aí a vigilância sanitária para que faça uma vistoria, né, nessa empresa. Como é que está acontecendo, né? Esses trabalhadores estão usando os equipamentos de EPIs, como é que está o funcionamento, né, de proteção, de promoção desses trabalhadores. É nisso aí que a vigilância sanitária entra, né, para que seja fiscalizado. E aí aqui dentro da saúde do trabalhador, aí de novo, né, visa promover a saúde, reduzir a mortalidade, a redução de riscos e vulnerabilidade da população trabalhadora por meio de integração de ações que intervenham nas doenças e agravos em seus determinantes decorrentes dos modelos e desenvolvimentos de processo produtivo de saúde. Então, assim, eu não me lembro agora, mas eu acho que quem fica responsável por essas questões é o Sereste, que é, né, como se fosse ali o centro dos trabalhadores, né? E aí, dentro das empresas, é para ter, né, uma equipe de saúde, né, um enfermeiro, um médico da saúde do trabalhador, que vai ali, né, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com uma dor de ouvido, né, tá sendo ocasionado por quê, né, tá usando os equipamentos, né, os EPIs. E aí, é também para acontecer, né, as promoções de saúde. Deixa eu voltar para cá. É para acontecer também as promoções de saúde, que é o que? Os grupos, né? Por exemplo, oferecer ali um educador físico, né? Um fisioterapeuta, ali para o momento ali no horário de almoço, né? Um horário de intervalo, essa pessoa possa se exercitar, né? Diminuindo ali riscos ergonômicos. Também deveria existir, né, uma assistência psicológica, né? Como vocês têm visto, né, a pandemia aí mexeu com todos, né? Principalmente, imagina, né, as pessoas, eu falo assim porque a minha mãe, ela trabalha, né, dentro da UPA do 2º Distrito, minha mãe trabalha lá. E ela, né, adquiriu bem no início Covid, ficou internada, foi pro INTO, ficou no oxigênio, né? Então, assim, quando a minha mãe saiu, que ela foi para casa, né, ela acordava pensando que estava no hospital, então aquilo foi muito traumático para ela. E aí, ali em menos de uma semana, ela retornou pro trabalho. Ali com trauma, com medo, né, de pegar novamente, não resistir. E aí tudo isso aí a gente precisaria, né, de pelo menos, né, o mínimo, um acompanhamento psicológico que ajudasse, né, o trabalhador a lidar, né, com essa pandemia, né? Não falo só, né, dos hospitais, mas que dentro das empresas também existem, né, outros problemas que envolvem, né, o psíquico, né, da pessoa. Então, era, né, para existir esses programas, né? Na UPA do 2º Distrito já teve esse educador físico, que era para ajudar ali, né, nessa questão dos riscos ergonômicos. E aí a gente entra aqui, né? No pronto-socorro tem, não, professora?
No pronto-socorro eu não sei, porque meu estágio, ele foi na UPA do 2º Distrito. E Se eu não me engano, no pronto-socorro tem psicólogo. É, A pessoa vai lá e fala que quer conversar com o psicólogo. Se eu não me engano, já fica lá o psicólogo. já pra dar assistência, né? Isso. Pra Eu sei. ficar atendendo as pessoas. Porque eu tenho uma vizinha que ela tinha depressão, acho que é depressão. Aí, tipo, ela sempre ia pra consulta lá no pronto-socorro. Entendi. Os meus dois trabalhos acadêmicos, né? Tanto da graduação quanto da pós, eu falo sobre a síndrome de Burnout, né? Que é exatamente o esgotamento físico, mental, né? Dos trabalhadores, né? Que nem assim, poucas empresas elas têm um plano, né? Que busca a saúde de fato do trabalhador, né? Mas aí vamos falar aqui sobre a VISAT, né? Que é a Vigilância e Saúde do Trabalhador. Tudo tem uma siglazinha, né? Essa siglazinha que a gente tem que ficar ligado, né? E aí a VISAT é um componente do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, como definido na portaria GMMS, né? Número 3252 de dezembro de 2009, que visa a promoção da saúde, a redução da morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos, né, da vigilância e saúde do trabalhador. E a VISAT acontece de forma transversal e articulada com as demais vigilâncias. Então, como eu venho falando, né, sempre vai estar trabalhando em conjunto. E aí, a VISAT é considerada eixo estruturante do cuidado à saúde dos trabalhadores e apresenta 2 componentes básicos. A vigilância dos agravos à saúde e doenças relacionadas ao trabalho, que guarda interface com a vigilância epidemiológica, que é aquilo que eu falei, né? Ali, quando quando a gente vai, né, o trabalhador necessita de um atendimento, é feito uma notificação, né, se foi uma questão de doença que ocorreu no trabalho. E aí tem também a vigilância dos ambientes e condições de trabalho, que se articula com as práticas da vigilância sanitária. Então, sempre a vigilância em saúde geral, ela vai estar demandando para os demais segmentos, e os segmentos eles vão se complementando, né? E aí as ações da VISAT são definidas e organizadas a partir da atenção básica, considerando configuração epidemiológica, situações de risco, denúncias. E as denúncias são da onde? Esse quadrozinho também vocês memorizem. Denúncias e solicitações dos movimentos sindicais. Olha só. Ou situações de caráter técnico ou política, definidas no âmbito de gestão da saúde, ou por combinação delas. Eu vi questão sobre isso, tá? Sobre essas ações aqui da VISAT. E aí, como eu não tinha falado, né? Anteriormente, nenhuma das nossas aulas, a gente falou sobre riscos físicos, químicos e biológicos. Eu decidi trazer aqui nesse final, né? Não sei se vocês tiveram alguma... Na verdade, eu falei com alguém e perguntei se vocês tinham tido aula de biossegurança, e a pessoa me respondeu que sim, mas em uma outra turma, né? E aí aqui a gente fala, né, dos riscos físicos, químicos e biológicos, né? E aí os riscos físicos são ruídos, vibrações, radiações, os riscos químicos, poeiras, minerais. Aí a gente aqui nos riscos químicos, né? A gente tem ali um exemplo de Brumadinho, né? Onde ficou ali resíduos de minério, né? As pessoas adoeceram, mesmo as que não morreram ficaram doentes, as que não ficaram doentes perderam ali a sua fonte de trabalho, né? Porque a pecuária ali, os peixes morreram, né? Então, entra aqui esse risco químico, né? Aí os riscos biológicos são vírus, bactérias, parasitas, fungos e bacilos. E que pode ocasionar danos para o trabalhador, né? Sofrimento físico e mental, cirurgias, próteses, fisioterapia, assistência psicológica, dependência de terceiros para acompanhamento e a locomoção, diminuição do poder aquisitivo, né? No caso daquelas famílias, né? Ali de Brumadinho, desamparo da família, desemprego, marginalização, depressão e traumas. Tudo isso aí, né, a gente tem ali nesse acontecimento lá de Brumadinho. E aí aqui, né, a colega disse que vocês já tiveram nessa disciplina de biossegurança,
Mas o custo é reforçar, né? A gente precisa utilizar os EPIs, né, como forma de nos assegurar, nos proteger de agravos, né, de saúde. E a gente tem aqui as luvas, né? A gente tem máscaras, gorros, capotes, aventais de algodão ou de material sintético, calçados fechados e botas. Mesmo assim que seja horrível, né? Porque eu particularmente não gosto de utilizar sapato fechado. Mas mesmo que seja ruim, né, entre aspas, é para nossa proteção. Se cai uma agulha ali, né, uma seringa, sem querer escorrega, e você tá ali sem o sapato fechado, ela vai imediatamente ali furar o seu pé e vai te colocar em risco, né? E aí aqui entra, né, não só, né, como eu coloquei aqui, eu quis enfatizar isso aqui na imagem, não só nós da saúde, né, como também outros trabalhadores, né, que precisam estar utilizando capacete, as luvas, né, óculos, tudo isso aqui, né. E aí entra novamente a Anvisa, né, porque vocês sabem que tudo que é feito, né, que é fabricado, é averiguado, passa pela Anvisa para poder ter a aprovação, né. Então, a todo tempo, né, as vigilâncias elas vão se complementando. E aí os cuidados, né? Utilizar protetores para os ouvidos, né? As operações com ar comprimido devem ter uma atenção especial, uma vez que ruídos de alta pressão sonora e alta frequência podem provocar lesões permanentes no aparelho auditivo. Observar evidências no local, como frasco de veneno, comprimidos, etc. Isso aqui, né? Se acontecer uma situação onde você está, né? Sempre avaliar sinais vitais em nível de consciência, remover a vítima para um local arejado quando houver contaminação do meio ambiente, retirar a roupa e lavar com água corrente quando houver contaminação da pele, não provocar vômito se a vítima ingeriu gasolina, querosene, ácido, soda cáustica ou se ainda estiver inconsciente ou apresentando convulsões, e não oferecer líquidos nem antídotos caseiros e encaminhar a vítima para atendimento médico. Isso aqui, né, se acontecer algum acidente, né, onde vocês estejam. E aí os biológicos, como eu falei anteriormente, né, das agulhas, né, que pode estar ali sendo contraído, né, HIV, hepatite, né. Por isso que o ideal, sempre eles pedem, né, antes do estágio, que vocês levem a carteirinha de vacinação, para ver se as vacinas estão em dia, justamente para que seja evitado, né, uma forma de prevenção, para que caso ocorra um acidente, né, a gente tenha esse respaldo, né. E aí não reencapar seringas, nunca façam isso. Aí eu coloquei aqui, né, essa caixinha. Por favor, pelo amor de Deus, quando vocês estiverem atuando, sempre coloquem, né, os objetos perfuro-cortantes na caixinha. Porque eu trabalhava com a equipe de limpeza. E eu vi vários acidentes, né, das minhas colegas que iam recolher o lixo. E aí, né, tinha seringa dentro do lixo, lixo preto ou lixo branco que não era para estar. E aí ocasionava acidente para minhas colegas, né? Então, assim, você não está colocando só a sua saúde em risco, você está colocando a saúde de outras pessoas. Então, quando vocês estiverem atuantes nessa área, sempre lembrem de vocês e do próximo também. E aí entra aqui as nossas perguntinhas, tá? Cadê o... É Douglas, Igor? Como é que é? Que é meu ajudante? Ainda tá aí? Douglas. Oi. Cadê você, Valei? Tô aqui. Vê se você pode ler pra Lê nós esse aí. livro aqui pra nós. Vou ler. A vigilância em saúde pode ser compreendida como o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública. A Resolução 588 de 2018 contempla, dentre outros aspectos, as diretrizes a serem observadas para que a Política Nacional de Vigilância em Saúde seja implementada no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Sobre as diretrizes da PNVS, analise as assertativas, identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
Aí vamos lá, A obrigada. PNVS preconiza que as práticas de gestão e de trabalho assegurem a integralidade do cuidado, inserindo ações de vigilância em saúde em toda a rede de atenção à saúde. As ações prestadas por serviços de vigilância voltadas à saúde pública devem ocorrer por meio de intervenções individuais ou coletivas em todos os pontos de atenção da rede. A PNVS prevê a produção de evidências a partir da análise da situação da saúde da população de forma a fortalecer a gestão, por fragilizar as práticas em saúde coletiva. A articulação e a pactuação de responsabilidades em as esferas de governo deve respeitar os princípios do SUS sem considerar a diversidade e a especificidade regional. Alternativa que contém a sequência correta para cima, de cima para baixo E aí? Eu já tô anotando aqui a minha resposta. Vamos lá. Vou falar as questões, né? Porque aqui, quais são as verdadeiras e falsas, né? A PNVS preconiza que as práticas de gestão de trabalho assegurem a integralidade do cuidado, inserindo ações de vigilância em saúde em toda a rede de atenção à saúde. Olha, tá bem explicadinho esse contexto aqui. Vocês acham que é verdade ou não? Verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro. Eu também. Também acho que seja, porque a gente está o tempo todo falando da integralidade do cuidado, né? Das outras vigilâncias, né? Que compõem, que ajudam nessa integralidade. A gente tem a outra questão, né? As ações prestadas por serviços de vigilância e voltadas à saúde pública devem ocorrer por meio de intervenções individuais ou coletivas em todos os pontos de atenção da rede. E aí? Lembra que a gente falou em uma aula anterior, que aí, falei nessa aula também, né? Que tem o seu Sebastião, que foi com dengue, era um caso individual, que levou a uma pesquisa, né? Coletiva, lá no bairro do seu Sebastião. Eu acho que é verdadeiro. E eu também. Aí a gente tem aqui, a PNVS prevê a produção de evidências a partir da análise da situação da saúde da população de forma a fortalecer a gestão com fragilização das práticas? Não, né? Só em a gente saber que as duas primeiras são verdadeiras, a resposta certa já é a C, porque não tem, A gente já, não tem lógica. a gente já para aí, né? A gente já elege a C, né? E vamos para a próxima. Então, vocês veem que tudo que eu falei, né, dos slides, quando vocês forem fazer a prova, né, vocês pegam os slides e vai na fé, que vai dar certo. Vamos para a segunda. Como o nosso colega, né, tá com um bebezinho, eu vou ler. A notificação compulsória de doença, agravo ou evento de saúde pública é definida em legislação específica como a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos, privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. A periodicidade de notificação pode ser, a gente falou isso, acho que foi na sexta ou foi na quinta, lembra sobre notificação compulsória? A gente tem dois tipos, né, de notificação compulsória, que ela é semanal e mensal. Vocês lembram? Não, ela não é semanal ou mensal. Ela é imediata ou semanal. A imediata, a gente vai ter 24 horas para fazer essa notificação. E a semanal, a gente vai ter o período de 7 dias. E aí entra as doenças, né, que são de notificação compulsória imediata, que eu mandei para vocês o quadro, e as demais que não são. Então, coloca aí na memória, a gente bateu muito nessa tecla
Trouxe de novo para ver se vocês estavam ligados. E aí essa é a última chance, hein? Para vocês memorizar, né? Anota Se vai aí. cair na prova, né? Imediata ou semanal. Imediata 24 horas, semanal 7 dias. Semanal e mensal, não. Semanal e quinzenal, muito menos. Imediata e quinzenal, também não. Então, a nossa resposta é a B, que é imediata ou semanal. Eita, vou coloquei 1 milhão de questões para vocês. Mas aí, como por causa do horário, né? Vou dar uma corridinha aqui pra gente ver se a gente conclui, né? Com base no texto Ações de Vigilância em Saúde, leia as afirmativas a seguir. A vigilância em saúde ambiental centra-se, lembra que eu falei para vocês ficarem super mega ligados nesse conceito aqui. A vigilância em saúde ambiental centra-se nos fatores não biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana, conforme pode ser observado no texto. 2. A atuação da vigilância em saúde ambiental centra-se em fatores como as substâncias químicas, os acidentes com produtos perigosos, os fatores físicos e o ambiente de trabalho. De acordo com as informações, esses dois contextos aqui estavam explicitamente nos nossos slides. Então, vamos lá. De acordo com as informações apresentadas pelo texto, marque a alternativa correta. A. As duas afirmativas são verdadeiras. B. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. C. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. D. As duas afirmativas são falsas. E aí, quem dá um chute? Eu vou chutar. Muito bem, você já pode jogar na lota, hein? Minha irmã, só é a irmã do Neymar. Já acertou. Então, esses dois aqui, essas duas afirmações estão corretíssimas. Porque, que nem a senhora falou, a vigilância em saúde ambiental que nem a senhora falou do gramado lá, de Gramadinho, sobre a química lá, né, que aconteceu, que acabou a cidade. Exatamente. Não tem como esquecer. Pode colocar na prova essa daí. Tá bom, pode deixar. A prova já tá pronta. Já foi até pra coordenação. Ave Maria. Ó, Prefeitura de Gramado. A vigilância sanitária tem por característica orientar a atuação dos profissionais para o controle de doenças de importância em saúde pública. Com essa mesma perspectiva que diz respeito à vigilância em saúde, analise as seguintes assertivas. Aí isso aqui é só aquele contexto, né, para enrolar nossa cabeça. Aí vamos lá. 1. As ações de vigilância sanitária fazem parte das atividades que se destinam à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores de qualquer ramo econômico ou social. Aí 2. A vigilância sanitária abrange o controle da prestação de serviços relacionados com a saúde. E 3. As normas e a execução das ações de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras são de competência dos estados e municípios. Quais estão corretos? Lembra que a gente falou sobre aeroportos e fronteiras, Isso, né? eu lembro, por isso que eu tô achando que ela tá errada. Ela está errada. É só 1 e a 2, eu acho. E quando a gente falou que já era de uma gama federal, né? Uhum. Quando a gente fala de portos, Isso aeroportos e fronteiras, né? Então, Pronto. a mais Até amanhã. correta é a 1 e a 2, né? Cadê? B. Eu vou É a anotando B. aqui. E a última, hein? Pra gente fechar a Deixa eu ver se noite. já é a última. Ó, as ações de vigilância em saúde do trabalhador são definidas e organizadas a partir da atenção básica, considerando, exceto, a configuração do desenvolvimento mediador das doenças e dos agravos à saúde relacionados com o trabalho, atendidos ou notificados pelo serviço de saúde, as situações de risco à saúde identificadas a partir da análise das atividades produtivas presentes no território. Aí lembra que eu falei para vocês? Denúncias e solicitações dos movimentos sindicais e sociais organizados. D.
Situações de caráter técnico-político definidas no âmbito da gestão da saúde ou por combinação delas. Então, aqui, né, essas duas, a gente tem lá nas nossas ações do BISAT e a A também. Então, aqui a gente vai, né, que não faz parte lá daquelas ações, é a B. Escreve aí, hein? Que tudo isso aí vai estar na nossa provinha. E é isso, o gabarito está aqui no final. E... assim que é A. Peraí, gente. Também vi que a 5 deu A, hein? Vou olhar lá, agora vou voltar lá. Cadê? Slide, cadê você? Tá aqui. É porque é isso aí que eu tô pensando não colocar na prova, porque veja bem. Aqui tá falando, ó, a configuração epidemiológica das doenças e dos agravos, né? Da saúde relacionados ao trabalho. Aí as situações de risco à saúde identificadas a partir da análise. Ah, tá. É porque eles mudam, ó, uma palavrinha. Muda uma palavrinha, porque daí aqui, ó, ele não falou de vigilância epidemiológica, mas ele falou do desenvolvimento mediador das doenças e dos agravos. É como se ele quisesse dizer que esse desenvolvimento mediador fosse a vigilância epidemiológica, né? Aí, uma palavrinha, né, tortura a nossa cabeça. Mas aí, né, essa questão aqui, como ela é muito, né, tem a dubidade, então a gente não vai colocar, tá bom, na prova. Tá bom. E é isso, aqui nossas referências.